acho importante a gente frisar o Giovanni, pelo pouco que eu consegui acompanhar entre os áudios entrecortados e as minhas quedas, né, e da Dani também, eles já vinham falando de forma muito bem elaborada sobre essa questão, né. Vivemos tempos bem difíceis em que há fortes movimentos antidemocráticos que têm ganhado força através de discursos cada vez mais ofensivos, cada vez mais expressivos e mais violentos, né? Sofremos diariamente com agressões e com tentativas, né, de golpes das mais variadas formas para que sempre haja retrocessos significativos de ataque constante a servidores públicos, a fomentos e investimentos na área da educação, que atinge diretamente nós, enquanto estudantes, técnicos, professores, da URGS e das outras esferas estaduais e municipais também, né, consequentemente. Então, assim, esse momento de pandemia tem demonstrado cada vez mais uma incapacidade, né, dos atuais gestores, principalmente no governo federal, né, de lidar com esse momento de instabilidade que a gente está enfrentando. E agora, dentro da política interna da universidade, dado o contexto das nossas eleições para reitor, vivemos também um período de instabilidade, porque a medida provisória que acabou sendo devolvida recentemente nos permitiu continuar com esse processo eleitoral, né, para essa consulta à comunidade para a eleição de um novo reitor, mas o cenário ainda assim é muito instável, né? Até que ponto a nossa eleição vai ser, a nossa consulta vai ser respeitada pelo governo federal que está aí. Na política interna, então, além dessa dúvida de grande parte da comunidade sobre o quanto teremos legitimado a nossa representação, a nossa manifestação de vontade em relação a essa consulta, sendo nomeado aquele que realmente ganhar, né, nessa consulta que estamos fazendo, ainda que não nos termos que gostaríamos que fossem feitos, porque, infelizmente, mais uma vez, não se ganhou a paridade, né, dentro da URGS, uma prática que já acontece na Federal de Santa Catarina e em tantas outras universidades há tantos anos, e que aqui na URGS, dado o contexto interno de gestão, sempre muito autoritária, muito questionável, né, sempre se amparando em estratégias legalistas para impedir o avanço de uma gestão democrática, participativa, e que contemple a representação de todos os 3 segmentos da universidade, a gente não conseguiu implementar mais uma vez essa consulta paritária, mas ela precisa acontecer nos moldes que foi legitimado no conselho universitário, e a gente precisa ter garantias de que a chapa que venha a ter o maior número de votos em relação ao peso dessa contagem, de fato, seja nomeada, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente, quando formos escolher qual chapa nos representa mais nesse contexto, né, de tanto cerceamento à democracia, que a gente faça sempre a melhor opção dentro das possibilidades que as 3 nos oferecem, que talvez não sejam as ideais, né, mas fazer o melhor possível com o que se tem, que a gente escolha, então, aquela que possa nos possibilitar um pouco mais, uma modificação, pelo menos, para que dentro da política interna, se não na externa nesse momento, né, se não com o amparo do MEC, né, com um ministro que realmente tenha uma interlocução ativa com as universidades federais, pelo menos na gestão interna da URGS, a gente possa garantir que a gente mude um pouco a nossa gestão e que ela realmente se torne um pouco mais participativa. A gente precisa, sim, tornar um pouco mais democrático esses espaços, trabalhar um pouco mais com os conhecimentos técnicos, a valorização das vozes dos 3 segmentos, né? Então, esse é um momento bem delicado em todos os cenários, né? Na saúde,
na educação e também na política interna da URGS, né?